Queridos, eu quero rapidinho já pedir que a igreja abre as vossas Bíblias no livro de Gênesis 37. A gente vai fazer uma leitura do verso 5 ao 11 e depois do verso 19. Gênesis 37, versos 5 a 11 e depois o verso 19. Eu estou extremamente honroso pelo que Deus ele tem feito em nosso meio nessa noite, porque Ele só tem testificado acerca daquilo que Ele ministrou no meu coração, a fim de compartilhar com a igreja. Eu estava até brincando esses dias, essa semana em casa, até compartilhei com o Thiago, hoje ou foi ontem, durante o dia, que quando eu estava tentando montar esse esboço, né, porque da última vez eu comentei aqui que eu tenho uma imensa dificuldade de entregar o esboço para o pastor, eu sempre entrego nos 45 do segundo tempo, e dessa vez parece que foi pior, porque Deus ele tem ministrado comigo. Ô Lu, consegue dar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor? Obrigado. Agora chegou. O que o Senhor ele tem ministrado comigo sobre esse assunto, Ele tem ministrado já tem alguns dias. E isso já queimava no meu coração já há muito tempo, em cima daquilo que eu tenho vivido. Eu falei, nossa, vai ser mamão com açúcar. Pela primeira vez na vida eu vou entregar o esboço para o pastor antecipado. Aí eu cheguei em casa, sentei em casa, falei assim, agora vamos sentar e vamos colocar no papel e vamos entregar. Aí pronto, sentei ali, tentei começar a escrever, e um monte de pensamento, e a cabeça a milhão. Falei, Jesus, cadê o que o Senhor estava ministrando no meu coração? Porque eu não estou conseguindo colocar no papel. E eu ali, não, Senhor, eu preciso colocar no papel, eu preciso entregar o esboço, eu preciso entregar para o pastor a ministração daquilo que o Senhor tem ministrado comigo. E eu fiquei ali relutando. Eu nunca tive uma dificuldade para montar uma estrutura, um sermão como eu tive dessa vez. E eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo? E na hora que eu fiquei assim perguntando para o Senhor, por que eu não consigo? Som? Opa, voltou. Som? Acho que está falhando, né? Som, ei. E eu fiquei perguntando para o Senhor, por que eu não estou conseguindo colocar esse esboço no papel? O Senhor tem ministrado tanto comigo, está aqui, está no meu coração, o Senhor tem falado tanto comigo, eu não estou conseguindo colocar no papel. E eu fiquei perguntando para o Senhor, aí na hora o Senhor me colocou o rosto de todo mundo aqui, assim, na minha mente, assim, me trouxe a memória, assim, me trouxe o rosto de todo mundo. Aí eu fiquei olhando assim, pensando assim, eu falei, eu acho que o povo da Igreja Família não tem o que fazer, não. Porque esse povo deve estar orando demais. Deve estar orando. Porque nós temos uma média aí de 250 pessoas, 300 pessoas aqui dentro. E se essas 250 pessoas, 300, tá aqui orando ao Senhor, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz, eu preciso dar resposta. Fala comigo, Jesus. Eu falei, coitado de quem vai subir nesse para poder pregar. E detalhe, fui eu escolhido da vez. Falei, Jesus, que dificuldade de montar o esboço. E eu falei, meu Deus do céu, o povo deve estar lá, Senhor, fala comigo. E desde o momento que eu entrei nesse lugar, o Senhor falou que é uma noite de resposta. Desde que eu entrei neste lugar, o Senhor falou claramente, através dos louvores, através da abertura, o pastor falando aqui, alguém provocou o coração do Senhor nessa noite, a ponto de Ele fazer esse reboliço inteiro, essa teofania na vida da irmã, a ponto de movimentar um local público na terça-feira, a ponto de me pegar ontem lá em casa também da mesma forma, e Ele fazer entender, eu vou fazer, porque eu fui provocado por alguém aqui dentro. Obrigado, Igreja Família. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem entendido o nível
que o Senhor tem exigido de nós como igreja. Queridos, eu não sei se eu vou conseguir ministrar, tá? Eu não sei. Porque a presença do Senhor ela é muito forte nesse lugar. Eu estou me tremendo inteiro. Vamos lá. Gênesis 37, 5. Diz assim a palavra do Senhor. E teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, verso 5. Por isso o odiaram mais ainda. Verso 6. E disse-lhes: ouve, peço que se atente ao que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. Lá no verso 19, diz assim: e disse um ao outro: eis que aí vem o sonhador mor. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, porque a tua palavra aqui foi liberada. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque a tua presença ela já é palpável nesse lugar, Senhor. Deus, nós só apenas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a fazer em nosso meio, Pai, de maneira sobrenatural, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite, Pai. Então, por isso, Senhor Deus, aqui estou, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade e conforme o teu querer. O assunto que Deus tem colocado no meu coração a esses dias é algo que eu tenho vivido. E às vezes a gente tem mania, né? A gente tem aí um jargão, algumas pessoas, alguns crentes têm um jargão de falar: ah, aquele irmão só vive, ou só prega aquilo que vive, ou só prega aquilo que venceu, ou só prega aquilo que está, né, fortalecido. Amém, glória a Deus por isso, porque uma vez vencendo o processo que você enfrentou, você se torna senhor naquilo, e você tem autoridade para falar na vida do seu irmão, para poder ministrar na vida do seu irmão. Glória a Deus por isso. Mas o que eu vou compartilhar com a igreja hoje é uma situação, é um processo que eu ainda tenho vivenciado e tenho vivido. Ainda não me tornei senhor nesse processo. Mas, como dito, é um processo. E eu sei e eu entendi que foi ministrado no meu coração e o Senhor aprovou que fosse compartilhado com a igreja essa palavra nessa noite, porque precisamos entender que tem situações que nós vivenciamos como homens e mulheres de Deus, que nós precisamos às vezes de um apoio de um irmão, de uma liderança, o compartilhamento com a nossa igreja, para que a gente consiga vencer. O pastor ele fala muito daqui sobre solitude, de você viver em solidão, de você viver isolado no seu mundo, achando que você é autossuficiente, mas você não é autossuficiente. Você precisa, se não precisa de alguém do seu lado, eu te falo, olha,
Beleza, você não quer ter alguém do seu lado, mas Deus, pelo menos você precisa estar do teu lado, porque você sozinho, meu amigo, não vai rolar, não vai dar certo. E o que Deus colocou no meu coração acerca desse assunto é algo que eu tenho vivenciado, é algo que eu tenho passado. A história que nós acabamos de ler fala sobre a história de José. E particularmente eu gosto muito desse personagem na Bíblia. Eu gosto muito da história de José. José é um camarada que aqui eu acredito que a maioria da igreja conhece, passou por um processo aí bem complicado na sua trajetória de vida. Mas antes da gente contextualizar e entrar na história de José, eu quero contar um pouquinho para vocês e contextualizar a história de seus pais, Jacó e Raquel. Jacó nada mais era, se nós voltarmos lá no capítulo 27 de Gênesis, fala que Jacó, ele tinha um irmão chamado Esaú, né, filhos de Isaac, e a palavra fala que Jacó, né, numa situação ali que de malandragem, engana seu irmão Esaú e seu pai Isaac, a fim de querer a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú sai para caçar, né, para poder trazer alimento para seu pai Isaac, que já a palavra fala que ele já era de idade avançada, ele tinha dificuldades até para enxergar, já estava basicamente cego. Ele sai para caçar, volta faminto, e quando ele entra na casa, o Jacó percebe a oportunidade de fazer um negócio com o irmão, fala, agora é a hora de eu tentar ganhar a primogenitura. Vou oferecer aqui alguma coisa para ele aqui, para poder ver se eu me saio bem nessa também. Então vem cá, Esaú, você está com fome, né, meu irmão? Que tal ele oferecer um prato de sopa saborosa, maravilhosa, e você mata a tua fome daquele jeito que você gosta, só que em troca, eu queria tanto a bênção da primogenitura do pai. Aí eu fico pensando, Esaú, da fome que ele estava, depois de um dia de caça, né, de movimento que ele estava no campo ali, eu falo, prepara lá para mim, porque o que vai me servir agora uma palavra liberada se eu preciso forrar meu estômago, encher a barriga? Prepara lá então para mim lá uma sopinha lá, porque eu preciso me alimentar. Não contente, foi feito isso, Isaac chega até seu pai e a palavra fala que quando Jacó chega a Isaac, isso, aí a palavra fala que quando Jacó chega a Isaac, seu pai, a palavra fala que ele precisa se vestir de peles, porque existia uma diferença física de Esaú para Jacó. E como seu pai ele tinha dificuldade de enxergar, então ele precisava meio que camuflar a sua pele, porque a forma do pai reconhecer os filhos, certo, era através de toque, através de, para gente ver quem é você, porque como eu não enxergo, eu preciso tocar para saber quem é. E assim Jacó fez, chegou até o pai, se apresentando como Esaú, para poder receber a bênção da primogenitura. E aí acontece todo esse enredo, acontece toda essa história, e lá no verso 27, a gente foi contextualizar e pegar a história de Jacó. Jacó nada mais era do que conhecido como um cara enganador, porque ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, dentro dessa história, e aí por conta desse mau negócio que ele fez, quando a ficha do seu irmão Esaú caiu, ele simplesmente se irou, falou assim, o que eu fiz? Eu não acredito que eu fui enganado pelo meu irmão por um prato de lentilha, por um prato de sopa. E se enfureceu. E a palavra fala que ele se ira a ponto de querer matar Jacó. E por conta dessa situação, Jacó tem que sair fugido da casa do seu pai, diante do seu irmão. E aí a palavra um pouco mais adiante, contando sobre a história de Jacó, fala que Jacó nesse processo, lá no capítulo 29, fala que ele nesse processo, ele andando pelas terras, ele acaba encontrando um homem de nome Labão. E esse homem estava trabalhando ali nas suas terras, e esse homem, tinha uma filha de nome Raquel. E a palavra fala que a Raquel era pastora de ovelhas, das ovelhas de seu pai. E Labão ali trabalhando ali com a sua filha na sua terra, Jacó, quando avista aquela mulher, a palavra fala que foi instantaneamente, amor à primeira vista.
se apaixonou por Raquel. Ele amou a Raquel de uma tal forma que o desejou que ela fosse sua mulher. E aí, estou tentando contextualizar aqui, correr, só para vocês entenderem aonde o Espírito Santo quer levar a gente nessa noite. E aí aconteceu que aí ele se apaixonou por Raquel, e aí o sogro chega nele e fala assim, o Labão chega nele e fala assim, ô Jacó, eu estou vendo que você tem interesse muito grande na minha filha aqui, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um negocinho aqui? Trabalha para mim 7 anos. Trabalha para mim 7 anos, que ao final desses 7 anos eu vou lá e te entrego a minha filha como dote, como recompensa pelo seu trabalho. Pode ser? Jacó não tinha nada a perder, estava fugindo da cidade, da casa dos seus pais, do seu irmão, por conta de que o irmão queria matar. Vamos embora. A mulher que eu quero me casar, o que é 7 anos de trabalho para a mulher da minha vida? Foi lá, trabalhou 1, trabalhou 2, 3, 5, 6, 7 anos, pronto. Chegou, vou falar com Labão. Labão, cumpri aqui meu papel, Labão. 7 anos trabalhei para você, agora eu quero aquilo que você me prometeu. Quero Raquel, quero casar. Tá bom. Eu acredito que naquele costume antigamente, as mulheres, ela tinha uma proteção paterna, onde o pai protegia as mulheres. E essa proteção só finalizava quando essa mulher era entregue ao marido, ao esposo, ao homem que iria cuidar dela. Então, aquela mulher, no momento do casamento, ela entrava com o rosto tampado, com toda coberta, né? E aí, quando ele chega lá para casar, eles fazem lá, casou tal. Quando Jacó vai abrir aqui o véu para poder ver Raquel, tomou um susto. Não era Raquel, era a irmã mais velha dela, Lia. Simplesmente Jacó se sentiu enganado, se sentiu trapaceado. Aí eu fico pensando aqui, o que será que não passou na cabeça de Jacó, né? Porque ele fez a trapaça com o irmão, fez a trapaça com o pai, enganou os dois, e agora que ele achou que seria ele, né, o sortudo da história, simplesmente foi enganado pelo sogro. Simplesmente o sogro, em vez de entregar aquilo que ele tanto desejou, o sogro foi e entregou a mulher, a filha mais velha dele. E a palavra fala que a Raquel era formosa, ela era bonita. E ele, apaixonado, amando aquela mulher, fala, eu não acredito que eu fui enganado. E eu acredito o susto que ele não deve ter tomado quando ele levantou ali o véu e viu que não era a Raquel. Porque a palavra também fala que a Raquel não tinha formosura nenhuma. Não tinha formosura nenhuma. Porque Lia não tinha formosura nenhuma. E aí ele, não acredito que o Labão fez isso comigo. Eu vou lá conversar com ele. Aí chega no Labão, falou, Labão, peraí, não foi esse combinado. Você falou que ia me entregar Raquel, e você me entregou Lia. Aí simplesmente Labão fala assim, você não ama ela? Vamos fazer o seguinte, trabalha mais 7. Então trabalha mais 7 anos. Só mais 7 anos. Se você ama tanto ela, mais 7 aninhos. Tá bom? Jacó, por tanto amar essa mulher, simplesmente aceitou. Tá bom, vamos lá. Mais 7 anos? Vamos lá, trabalhou mais 1, 3, 5, 6, 7 anos. Pronto, estava com a Raquel. Labão entregou, após 14 anos trabalhado, para ele, por fim, a mulher que ele tanto amava. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, quanto tempo você... Pode perguntar, quanto tempo você está disposto a suportar para receber a promessa de Deus na sua vida? Quanto tempo você está disposto a suportar para receber aquilo que o Senhor prometeu a você? Jacó, ele esperou 14 anos. Teve que esperar, suportar 14 anos. E sabe o que é o mais, às vezes, mais triste dentro de muitas igrejas?
Aqui não. Porque aqui é uma igreja séria. Eu sei que aqui todo mundo é crente de verdade. Disso eu não tenho dúvida. Mas sabe o que é mais triste, infelizmente, na nossa geração de hoje? Que infelizmente tem muitas pessoas, muitas igrejas, muitos irmãos, muitos homens e mulheres de Deus que são apenas colecionadores de promessas. Recebe promessa no culto, uau, recebi uma promessa aqui, o irmão foi, falou comigo lá, Deus usou, saiu da igreja, entra no carro, liga o rádio, aí o irmão que está falando no rádio lá, está vindo a ministração, fala assim, olha, você que está aí sentado no teu carro com a mão no volante aí, Deus está falando assim com você, ele, uau, é comigo, eu estou com a mão no volante, então é comigo. E aí ele fala, não, é assim, Deus está liberando essa palavra para você, ele, uau, é comigo de novo, Deus está falando. Aí ele chega em casa, vai lá, liga a televisão e está passando lá uma ministração de uma igreja X, e o irmão está falando assim, você que acabou de chegar em casa, aí está sentado no sofá com o controle na mão, Deus está falando assim com você. Ele, uau, é comigo de novo, eu estou com o controle na mão. Pessoas rasas, que acham que colecionar promessas é o que adianta. E não é o que adianta. Sabe o que adianta para você colecionar promessas? Nada. Sabe por quê? Deus, ele não te chamou para colecionar promessas. Deus, ele te chamou para você desfrutar das promessas que ele liberou sobre a sua vida. Desfrutar das promessas que ele tem para você. Não é colecionar, é desfrutar. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado assim novamente, quanto tempo você está disponível para suportar a promessa que Deus tem para você? O texto, o título, tá ali, ó. O que te espera é muito maior que a tua espera. Não faz sentido nenhum você entrar aqui, colecionar promessas e não desfrutar das promessas. Lá no capítulo 29 de Gênesis, continuando o contexto, a palavra fala que Raquel, a mulher amada, desejada por Jacó, a mulher que Jacó trabalhou 14 anos para ter ela tinha uma situação que, se eu acredito, Jacó tivesse ciência, talvez poderia ter mudado o rumo da história na vida dele, ou não, porque a palavra fala que quando ele viu, amou logo de cara, ponto. Mas como nós seres humanos não viemos com manual de instrução, ele não tinha ciência, ele só foi descobrir depois do decorrer da vida. E a palavra do Senhor lá no capítulo 29 de Gênesis fala que Raquel era estéril, não podia gerar, não podia ter filhos. E eu fico pensando, o camarada trabalhou 14 anos, cara, para poder ter a mulher que tanto amou, e a mulher não pode dar continuidade na geração porque não pode engravidar, não pode gerar, não pode dar à luz. A palavra do Senhor um pouquinho mais adiante, lá em Gênesis 30, estamos chegando lá onde, no contexto base, fala que essa mulher desesperada, angustiada, ela chega a Jacó e fala assim, Jacó, pelo amor de Deus, eu preciso de filho. Dá-me filho, senão eu morro. Eu estou desesperada. Porque Jacó, ele tinha outras mulheres. Ele tinha a Lia e ele tinha as suas servas. Ele tinha as servas de Lia, a serva de Lia, e ele tinha também as servas de Raquel, que era dada como esposa dele. E essas mulheres tinham filhos com Jacó, somente Raquel que não tinha. E essas mulheres que geraram filhos, esses filhos que eram esses irmãos de José,
nessa história que nós lemos, tinha filhos e ela não tinha, Raquel não tinha. Então eu fico imaginando Raquel passando pelas tendas, passando ali pela tenda de Lia com a sua serva, e aquele barulho, aquela agitação, barulho de criança, aquela alegria, isso e aquilo. Aí passava na outra tenda aquela agitação, eu na outra tenda aquela agitação. E quando chegava na tenda dela, aquele silêncio, aquela calmaria, nenhuma criança correndo, nenhuma criança, né, fazendo barulho, chorando, né, porque a gente sabe onde tem criança, tem agitação, tem alegria. Pelo amor de Deus, eu preciso de um filho. A ponto dela chegar a Jacó, falou assim: Jacó, pelo amor de Deus, eu preciso de um filho, dá-me filho, senão eu vou morrer. Eu estou desesperado, eu quero um filho. E a palavra do Senhor, lá no versículo 29 desse mesmo texto de Gênesis 30, fala que Deus se lembrou de Raquel e abriu a madre dela. Eu vou te perguntar mais uma vez: quanto tempo você suportaria para esperar ou para receber a promessa de Deus na sua vida? Jacó, ele esperou 14 anos para casar com Raquel. Porém, para ter o filho com a mulher amada, quanto tempo mais ele não precisou esperar até que Deus viesse e abrisse a madre de Raquel? Agora, porque aí vocês viram e perguntam para mim assim: nossa, Misael, mas por que todo esse enredo, toda essa narrativa, toda essa história, toda essa contextualização da história dos pais de José para poder falar sobre José? Porque a gente precisa entender uma coisa que já foi falado aqui. E glória a Deus por isso. Que foi feita toda essa narrativa porque a gente precisa entender que José nada mais era do que um cara improvável. Um cara sem possibilidade de ter existido. Afinal, a sua mãe era estéril. A sua mãe não podia gerar. Então, José nada mais era do que um cara improvável. E improvável, ô palavrinha, definição de improvável. A palavra improvável é um adjetivo que descreve algo que tem baixa probabilidade de acontecer. Em termos simples, quando dizemos que é algo improvável, estamos afirmando que é pouco provável que isso ocorra, levando em conta as circunstâncias e as informações disponíveis. Já tinham as informações disponíveis, Raquel era estéril. Então, teoricamente, a possibilidade, a probabilidade de ela gerar, dar continuidade, a sua geração era quase zero. Improvável. Essa definição pode ser aplicada em diversos contextos, desde situações cotidianas até fenômenos científicos. De acordo com o dicionário, improvável pode ser entendido como difícil de ser esperado ou ainda de que não é provável de acontecer. Essa dificuldade de ocorrência pode ser relacionada a fatores externos, como falta de evidência, resultados anteriores ou características intrínsecas do evento em si. A origem da palavra improvável vem do latim improbabilis ou improbabilis, formado pelo prefixo in, que indica negação. Essa composição etimologicamente reforça a ideia de que, ao contrário do provável, o improvável é algo inesperado, uma chance improvável ou de baixa percentualidade de acontecer. José era um cara improvável, de baixa possibilidade de viver o que viveu. E eu vou te falar somente uma coisa: José, como eu falei no começo, para mim, é o cara que me inspira nesse contexto, porque ele é o cara que vivenciou tantas situações dentro da sua casa, por pessoas próximas a ele, pessoas que ao invés de dar a mão, suportar ele, amar,
Foi pessoas que viraram as costas. Improvável. Somos improváveis. Misael Sandner, cara improvável. Meu pai, hoje ele tem uma posição eclesiástica numa igreja, ele é pastor de um ministério, está na direção de um ministério. Porém, há 35 anos atrás, ele foi diagnosticado pela medicina, ele era diagnosticado pela medicina como epilético. Ele sofria de epilepsia, ele tinha constantes ataques epiléticos, constantes convulsões. E a consequência e a gravidade dessa situação dele dava a ele baixa possibilidade de gerar. Misael, improvável. Caleb, improvável. Eu imagino, tá? A Bíblia não fala, mas eu imagino que do primeiro ano de vida de José até os 17 anos dele, que é onde começa essa narrativa da história dele, eu acredito que ele era alimentado o tempo inteiro pela sua mãe Raquel, que ele era um milagre. Falou: meu filho, vem cá, preciso contar a tua história. Olha, eu era estéril, eu não podia gerar, mas o Senhor, Ele lembrou de mim. Ele lembrou de mim. De tanto eu pedir, Ele lembrou de mim. E você está aqui, você é milagre. Você é resultado de um sonho que eu sempre desejei. Então eu acredito que ele, do primeiro ano de vida até os 17 anos de vida dele, ele era alimentado com palavras de: você é um milagre. Você é um improvável. Você é resultado dos meus sonhos. E eu acredito que foi isso que deu a ele uma característica de sonhador. Porque ele já começa aqui dentro desse texto que nós acabamos de ler, falando que ele teve 2 sonhos. E um desses sonhos, ele compartilha com os seus irmãos e fala: olha, presta atenção aqui. Ele chama a atenção dos seus irmãos e fala assim: olha aqui, eu sonhei que a gente estava trabalhando no campo, e aí o meu feixe de trigo, ele se colocava de pé, e aí depois o de vocês também se colocava de pé, rodeava o meu feixe de trigo e se curvava diante do feixe. E a palavra fala que os irmãos de José, ouvindo aquilo, falam: meu, você está de brincadeira, né? O que você está querendo dizer com isso? Está falando que a gente vai se curvar perante você? Você tem 17 anos, camarada. Dá uma segurada aí. E aí ele fala: não, mas peraí, que tem mais. Calma aí que eu vou te contar mais um sonho. Eu tive mais um sonho também além desse. Eu sonhei também que o sol, as estrelas, 11 estrelas, e também a lua, também se curvava diante de mim. E aí ele fala aquilo, aí o seu pai escuta, Jacó escuta, seus irmãos escutam, e aí Jacó vira e fala, a palavra fala que Jacó repreende José, fala assim: peraí, o que você está querendo dizer com isso? Que então, além disso, até eu, sua mãe, seus irmãos, também vão se curvar perante você? E a palavra continua falando que os irmãos ainda mais o odiaram, e ainda mais sentiram inveja de José por conta das palavras que ele estava liberando. Porém, o seu pai Jacó guardou aquilo que ele tinha falado. Jacó entendeu que não era natural, que tinha alguma coisa a mais nisso. Então eu entendo que ele, por ter sido tanto alimentado lá na sua infância com palavras de você é um milagre, fez com que ele se tornasse aos 17 anos, quando foi começado a citar ele na Bíblia, a se tornar um homem sonhador. Só que eu acho tão radical e tão extraordinário a palavra do Senhor, porque ele não estava entendendo ainda aonde o Senhor estava querendo levar ele. E qual era o processo e o propósito de Deus para a vida dele, o que ele teria que passar e suportar na sua vida para poder chegar aonde o Senhor queria que ele chegasse.
E eu vou ser mais ousado em falar que talvez não somente um camarada sonhador, mas um intérprete de sonhos. Porque, se eu não me engano, ele foi o primeiro cara a interpretar sonhos, certo? Não tinha ninguém ainda que tinha interpretado sonhos de ninguém. Então, além dele ser um cara sonhador, ele foi o cara que interpretou sonhos. O primeiro cara que interpretou um sonho na prisão. No escondido, no secreto. Não estava em evidência. Estava passando dentro de um processo. Então, quando eu falei lá no começo que essa palavra ela está vindo diretamente primeiro no meu coração, porque eu estou vivenciando esse processo, eu acredito que eu não estou sozinho nessa aqui. Porque se você está passando por algum processo na sua vida, que às vezes você vira e fala assim, eu acho que eu não vou sair daqui nunca. O Senhor está aqui falando para você, vai sim. Só se acalma, espera só um pouquinho mais, suporte só um pouquinho mais. Suporte só um pouquinho mais, porque vai chegar lá. Você só precisa entender ainda o processo. Espera que nós vamos chegar lá, você vai entender e você vai sair, tá bom? Só um pouquinho. E aí a palavra fala que José compartilha com seus irmãos. Compartilha com seus irmãos. E eu fico pensando, pô, o camarada tinha 17 anos. Ele não tinha referências. Porque a palavra fala que os seus irmãos o odiavam. Nem falar com ele direito falava. Toda vez que eles dirigirem qualquer palavra a eles, não falava de forma pacificadamente. Era só... Deveria ser gritando, xingando, agredindo verbalmente, destratando. Então ele não tinha referências nem com irmãos, e nem não tinha referência. Porque ele estava ali vivenciando, né, a fase final da adolescência, um garoto sonhador, compartilha o sonho com seus irmãos, às vezes na imaturidade, na inocência, ele queria somente uma resposta do sonho que ele teve. E sabe o que os irmãos deles fizeram para ele? Simplesmente maquinaram matar. O camarada compartilha com seus irmãos, talvez a ponto de querer uma resposta, ou que alguém explique para ele o que estava acontecendo, o que ele estava sonhando, e simplesmente os irmãos e seu pai falam, peraí, volta para a terra, volta para o teu lugar aí, desce daí, porque não é assim que funciona. E os irmãos irados, revoltados, com ódio, peraí, vamos segurar esse menino aí, vamos matar esse menino aí. Imaturidade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, com quem você tem compartilhado seus sonhos? Com quem você tem compartilhado as suas expectativas? E quantas não são as vezes que nós compartilhamos algo com pessoas, às vezes querendo resposta, às vezes na imaturidade, como José, sem ter uma referência, sem saber, sem entender, compartilhamos. Porém, existe algumas vezes também que nós compartilhamos algo com alguém, querendo uma resposta, mas não querendo uma resposta que nós precisamos ouvir, mas querendo uma resposta que nós queremos ouvir. Aquele famoso massageando o ego, de você compartilhar algo com alguém ou tentar explicar alguma situação para alguém e você saber que aquela pessoa ela vai ser meio não imparcial, mas ela vai vir com palavras doces e suaves a ponto de querer massagear o seu ego. E quando o Senhor ele ministrou isso no meu coração, o Senhor me fez ir lá para uma viagem que nós fizemos, que eu fiz quando eu tinha, acho que aproximadamente a idade de José, com 17 anos. Acho que o Caleb ele tinha 10, de 8 a 10, acho que era mais ou menos essa faixa de idade que nós tínhamos. Fizemos uma viagem ministerial com o antigo ministério para uma cidade do interior de São Paulo. E aí é onde esse ministério estava responsável por toda a organização espiritual desse evento. E aí nós chegando nessa cidade, então nós estávamos lá, eu e o Caleb já fazíamos parte do Ministério de Louvor. Então o Caleb com 8, 10 anos tocando bateria,
já tinha a responsabilidade com 8, 10 anos de tocar bateria nesse ministério. E aí a gente lá nessa viagem e tal, organizando equipamento, organizando som, organizando os detalhes, fazendo aquela correria toda. E uma personagem nessa história toda me chamou a atenção lá nesse dia, nesse evento. Eu não me recordo quanto tempo que a gente ficou lá. Você lembra, Caleb? Foi uma semana? Final de semana, né? A gente ficou pouco tempo lá. Mas tinha uma mulher lá, uma pessoa, que ela me chamou a atenção. E eu falei, meu Deus do céu, você está me fazendo voltar aqui há mais de não sei quantos anos atrás. Não faz tanto tempo assim não, vai. Faz muito tempo não. Fez eu voltar alguns anos atrás para poder me lembrar disso, mas por quê? E aí o Senhor me colocava essa mulher na minha mente falando, porque essa mulher ela era massagista. E ela chegava nas pessoas assim, o pessoal correndo no staff, organizando as coisas. Ela chegava em um e fazia a massagem e tal, da hora, que isso, que aquilo. A pessoa até se entortava, se esticava, uau, que legal a massagem. Recebia a massagem, a pessoa estava pronta para trabalhar de novo. E a pessoa ia lá e trabalhava, arrumava a estrutura, isso e aquilo. E ela chegava nas pessoas e fazia isso. Aleatoriamente ela chegava em um, chegava em outro, fazia massagem. Eu falei, caramba, que legal, né? Ela tá fazendo massagem de todo mundo. Eu falei assim, eu quero também. Você lembra dela, Cléber? Eu quero também. E aí teve uma hora que eu percebendo ela fazendo massagem, o pessoal fazia, sabe, uma cara de, nossa, como eu tô aliviado por essa massagem. E eu falei, eu preciso dessa massagem. E aí teve uma hora que ela chegou perto da minha mãe. A minha mãe, eu não me recordo se ela chegou a fazer massagem da minha mãe, mas ela chegou próximo da minha mãe. E eu tava perto. Eu falei, opa, minha hora acho que chegou, hein? Acho que eu vou receber a massagem agora, hein? E aí, beleza. Aí ela chegou perto de mim, ela olhou pra mim assim, ela se apresentou, não vou lembrar o nome dela. Ela se apresentou pra mim, falou que ela era massagista, tal, tudo. Ela falou assim, posso fazer massagem em você? Eu falei, opa, é claro. Eu tava esperando por isso, eu quero massagem. E aí ela olhou pra mim assim, ela ficou me olhando, aí eu fiquei tava sentado, aí eu fiquei só esperando aqui ela fazer massagem, naquela expectativa, naquela ansiedade, né? E aí ela só colocou a mão aqui em mim, colocou a mão aqui no meu outro ombro, ficou assim, nessa posição assim, eu sentado, ela com a mão nos meus ombros. E eu falei, que hora que vai começar a massagem? Fiquei assim. E aí teve uma hora que ela pegou meu braço, levantou lá em cima, esticou lá em cima e tal. Aí eu falei, doendo já aqui a lateral, doendo meu braço. Aí relaxou meu braço. Eu falei, caramba, por que tá fazendo isso comigo? Não fez isso com ninguém, só comigo. E aí pegou meu outro braço, esticou lá em cima, levantou assim, tal, aí desceu. Eu falei, caramba, que massagem que é essa que ela tá fazendo em mim? Aí ela puxou meus ombros para trás, puxou meu braço para trás, esticou. Aí finalizou, ela virou e falou para mim assim, você tá melhor? Eu falei, quase que eu respondi para ela, não, você deixou pior do que eu tava. Agora eu tô tudo arrebentado mesmo, você me esticou inteiro? Aí eu falei, é. Aí eu falei assim, mas isso também é massagem? Aí eu entendi porque que Deus me levou lá. Aí ela virou para mim e falou assim, você é novo. Você não precisa de massagem. Você precisa de postura. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, obrigado, viu, moça? Que Deus te abençoe. É claro que na época eu não entendi nada, né? Mas quando Deus me levou essa semana lá, eu falei, quantas não são as vezes que a gente quer ter o nosso ego massageado por tantas coisas, por palavras, por promessas, né, por tapinha nas costas, né, por situações que nós ainda não vivenciamos, não alcançamos, promessas que nós ainda não alcançamos. Mas não é porque nós precisamos de uma massagem para poder continuar a caminhada, mas nós verdadeiramente precisamos de uma postura adequada para poder ser liberado o que tem que ser liberado. Aí eu volto a falar, não adianta nós sermos colecionadores de promessas, porque o Senhor não nos chama para ser colecionadores de promessas. Ele nos chama para desfrutarmos da promessa. Sabe aquela lona que o pastor sempre fala, que está aqui, ó, entulhada aqui, ó, de promessas, de bênçãos, sabe, de palavras de conhecimento, daquilo que você tem pedido para Deus. Sabe aqui que está pesada a lona com barriga cheia?
Se você não tiver estrutura, meu amigo, você não vai aguentar quando cair. Você não vai aguentar. Não aguenta. Então, quando o Senhor ele traz aqui uma história, uma parábola ou um enredo através da vida de qualquer homem de Deus que subir aqui, ele está falando para você, olha, está aqui liberado, ó. Ainda só não foi liberado porque você ainda não entendeu. Você precisa entender que você só está vivendo dentro desse processo porque tem algumas coisas ainda que você precisa mudar na sua vida para que você consiga receber aquilo que você já liberou. Só que tem ainda algo impedindo. E esse algo ele só vai ser rasgado quando você entender. Se você não tiver estrutura, quando cair você não aguenta. Você não vai aguentar. Se você não tiver uma postura adequada, preparada, peraí, deixa eu me posturar aqui, deixa eu me preparar aqui, porque quando o anjo passar e rasgar, ó, eu não vou deixar escapar nada. Eu vou estar preparado aqui para receber, resgatar aquilo que cair aqui nessa lona. Postura. Não vai ser tapinha nas costas que vai tirar você desse processo. Postura. Fala para o irmão que está do seu lado assim, sabe por que você ainda não recebeu? Fala mais uma vez, sabe por que você ainda não recebeu? Porque te falta postura. Deus ele não quer que você perca nada daquilo que ele está derramando. Nada. Quando o anjo passar aqui, olha, pronto, olha, Ezequiel está preparado. Pastora Ana Paula está preparada. Ó, Carlos está preparado. Antônio está preparado. Irmã Suziane está preparada. Quando o anjo chegar aqui, passar aqui, ó, e rasgar, ó, você vai ter estrutura para aguentar. E ele não vai querer que você perca nada nas suas mãos daquilo que ele derrubar. Aleluia. 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 Pode glorificar a igreja. Pode glorificar. A gente precisa entender como cristãos, já que o assunto é promessa, já que o assunto é você viver a promessa, mesmo dentro de um processo, você não vai mais se importar com o tempo da espera. Você vai começar a ficar com expectativa para o que te espera. Você não vai se importar. Porque o que te espera vai ser muito maior do que o tempo da tua espera. Só que para poder encurtar esse tempo desse processo, você precisa entender o que precisa ser de fato mudado e transformado, a chavinha virada na sua vida. Para que você consiga encurtar esse processo na sua vida. Eu não sei de quem foi que eu ouvi isso pela primeira vez, mas isso entrou no meu coração que queima. A gente precisa entender que a promessa ela é diferente da bênção, porque a bênção, a palavra do Senhor fala que ela corre atrás de nós, ela nos persegue. Então, aonde você vai, tem uma bênção atrás de você. A palavra do Senhor fala que é diferente. Bênção, porque ela te persegue. Promessa, ela não te persegue. Promessa, quem vai atrás, somos nós. Porque a promessa, ela não é um objeto, ela não é um status, ela não é coisas que a gente consegue facilmente pegar, mas a promessa é algo que nós conseguimos acessar.
A promessa, então eu costumo dizer que ela está em um lugar específico. E quando a gente entende que a promessa ela é um lugar, a gente entende que se a gente continuar parado, a gente nunca vai chegar na promessa. Para a gente chegar na promessa, a gente precisa, opa, pera lá, a promessa está aqui, ó, vou caminhar. Tá dentro do processo, tá difícil, tá doloroso, tá pesado, tá doendo, mas eu vou caminhar. Porque se minha promessa tá lá é o lugar, então eu preciso chegar lá. Porque se eu ficar parado, eu vou continuar dentro do processo, dentro da aprovação, nada vai mudar na minha vida, a promessa vai continuar lá parado no lugar e nada vai mudar. Então, se eu entendo que a promessa é diferente da bênção, porque a bênção ela me persegue, e a promessa, eu preciso chegar até a esse lugar, então eu não posso ficar parado. Eu vou me movimentar. Então eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Tá difícil, tá pesado. Quantas vezes você já não pensou até em parar e desistir? Só que se você fizer isso, o que vai adiantar para você? O que você vai alcançar se você fizer isso? Às vezes é uma conta tão lógica, tão óbvia. Para que eu vou parar dentro de um processo? O que vai me agregar isso? Então não para não. Continua. Mesmo com dor, mesmo pesado, eu estou vivendo dentro de um processo. Eu estou passando por uma situação e eu sei que uma hora eu vou chegar dentro da minha promessa. Eu vou chegar ao lugar da minha promessa. Essa igreja, família aqui, ela está debaixo de uma promessa. Nós estamos caminhando, é de São Miguel para o mundo. Então nós estamos caminhando. Vai chegar uma hora que eu vou chegar dentro da promessa. A cura do pastor Elias é uma promessa que ela já existe em um lugar. E nós vamos acessar essa promessa. Nós vamos acessar esse lugar. Pode ser com dor, carregado, no colo, mas nós vamos acessar. O milagre na vida do Lucas e da Bia é uma promessa que já existe. E vamos chegar lá. Nós vamos acessar a minha promessa. É um lugar. E nós vamos chegar lá. E José nada mais passa por um processo complicado na sua vida, por falta às vezes de maturidade, de não ter discernimento e compartilhar o seu sonho com pessoas que não deveriam ter ouvido o seu sonho, em vez de levantar ele e encorajar, simplesmente tentam paralisar a ponto de jogarem uma cova, jogarem uma cisterna, venderem como escravos, né? E aí depois ele é vendido novamente pelos ismaelitas para Potifar. Potifar, ele trabalha na casa de Potifar por alguns anos. A mulher de Potifar o acusa de imoralidade sexual, sendo que na verdade ele não tinha feito nada. Ele continuou posturado, posicionado, simplesmente era por ela ter sido rejeitada. Inventou uma história que falou que ele fez o que ele não fez. Ele foi jogado na prisão. Na prisão passou por um processo até o ponto dele chegar a uma situação que ele não imaginava que poderia chegar, que era de interpretar um sonho. Então aquele camarada de sonhador passou a ser intérprete de sonho. E aí quando acontece esse enredo dele lá na prisão, lá dele interpretar o sonho, né, acontece a história, toda a contextualização da história, a pessoa sai da cadeia, da prisão, e antes da pessoa sair, fala assim, ó, meu amigo, quando você sair, quando você chegar lá, lembra de mim. Me ajuda, que eu estou aqui prisionado aqui, lembra de mim. Lembra de mim. E aí simplesmente a pessoa vai, sai, chega lá no lugar, no palácio, e quando chega lá no palácio de Faraó, esqueceu de Moisés, mais uma vez, de José, perdão, mais uma vez José é esquecido dentro da prisão.
Olha o processo que esse camarada passou, às vezes porque compartilhou com alguém que não deveria o seu sonho. Só porque falou para os seus irmãos o sonho que ele tinha, numa expectativa às vezes de uma resposta, ou de ter apenas, né, ali um desfecho do seu sonho, compartilhou com quem não devia, passou por todo esse processo, por toda essa caminhada maluca que ele passou. Só que eu vou te falar uma coisa, queridos. Quando a gente está debaixo da palavra do Senhor, quando a gente está posicionado, assim como José se permaneceu posicionado, mesmo com tudo que ele poderia ter se corrompido, ele não se corrompeu, ele se manteve posicionado, mesmo por conta de um erro que ele teve lá atrás, ele percebeu, se manteve posicionado, não posso errar mais, não posso errar mais, não posso errar mais, eu entendo que hoje o que eu estou passando é consequência de um erro, mas eu não posso errar mais, eu estou aqui, eu não vou errar mais, não vou errar mais. Ele posicionado, Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, todo esse processo, para que a algum momento da vida dele, ele fosse lembrado. Faraó nada mais, nada menos teve um sonho no palácio, e aí desse sonho, ele fica totalmente atormentado pelo sonho, e ele quer saber o que esse sonho queria dizer. E aí ele fica naquela angústia e convoca alguns magos, alguns deuses, alguns representantes de deuses na época para poder ver se conseguiam interpretar esse sonho para ele. E aí a pessoa estava lá, tal, tudo, esse grupo estava lá e as pessoas falaram assim, olha, vamos lá, o faraó, conte para nós então o sonho para que a gente possa interpretar. Aí o faraó fala assim, pera lá, aí fica fácil, né? Eu vou contar o sonho para vocês, aí como eu estou desesperado querendo saber a resposta do sonho, qualquer um que me falar aqui qualquer coisa, eu vou acreditar e ponto. A pessoa que vai me revelar o sonho vai ter que saber o que eu sonhei. Aí José é lembrado, opa, peraí, o rapaz que saiu da prisão lembrou, nossa, aquele homem lá, José lá na prisão, ele revelou um sonho, ele interpretou um sonho, eu acho que ele pode ajudar. E aí ele chega a Faraó e fala, olha, tem um rapaz na prisão lá que ele interpretou o sonho, e é isso, aí Faraó, manda chamar. Aí chega José, aonde? Lá no lugar da promessa. Foi levado ao lugar da promessa. Aquilo que ele tinha sonhado, lá alguns versos na frente, atrás, contando para os seus irmãos, passou por todo esse processo, por todo esse enredo. Deus permitiu, porém Deus viu também que ele se manteve posicionado, mesmo dentro desse processo. Deus pegou, levou ele lá no lugar da promessa. Então vamos lá. Conta para mim então o sonho. Peraí, mas como assim conta para mim o sonho? A pessoa que vai me interpretar o sonho, ela precisa saber o que eu sonhei. Aí José simplesmente olha para Faraó e fala assim, tá bom, então me dá só alguns minutinhos aí, me dá um tempinho, só para ter um tete-a-tete ali com o meu pai, com o meu Deus, eu já venho com uma resposta para você, tá bom? Aí simplesmente ele sai, tem um tempo dele com Deus, quando ele volta na presença de Faraó, fala, Faraó, meu amigo, ó, teu sonho foi isso. E isso está querendo dizer, sabe o quê? Vai acontecer isso. Aí o Faraó fala assim, uau, meu Deus, que extraordinário. O cara revelou o sonho que eu não contei para ninguém. O cara falou o que eu sonhei e ainda me deu a interpretação do sonho. Simplesmente, lá no lugar da promessa, José recebeu um cargo e uma patente que ainda nem existia no Egito. Somente isso. Mas por que eu estou contando por cima essas histórias? Porque o que interessa aqui, na verdade, o que está sendo contado aqui, na verdade, não é a história de José, é a minha e a sua história. É o que eu e o que você estamos vivendo. Então, por isso que eu estou falando aqui entre linhas, isso e aquilo, daquela forma, desse jeito, daquele jeito,
Porque o que está interessando aqui para Deus nessa noite é o meu e o seu processo. O processo de José já ficou lá atrás. O que interessa agora é o meu e o teu processo. José, lá no lugar da promessa, ele entendeu que se ele fizesse errado de novo, ele poderia pôr a perder tudo que ele construiu dentro desse processo inteirinho. Aí sabe o que ele fez? Não vou errar, vou consultar quem me fez, quem me ajudou a chegar até aqui, porque ele é meu Deus, ele não vai me desamparar, ele está comigo. Se ele me ajudou a revelar, a interpretar um sonho, ele vai me ajudar a interpretar esse. Então eu não vou fazer do meu jeito, não vou fazer da minha vontade, não vou me achar autossuficiente. Eu vou consultar quem realmente precisa ser consultado. E no lugar da promessa, ele alcança a promessa. Aonde ele de escravo, de rejeitado, de abandonado, de caluniado, ele passa a ser uma autoridade no Egito. Aonde ele de escravo, ele simplesmente se torna o governador do Egito. Uma patente que na época nem existia. Era Jacó e Jacó, era Faraó e Faraó e Faraó. Abaixo de Faraó agora só tinha José. Um cara improvável, que não tinha nem expectativa de ter existido, se tornou simplesmente o governador do Egito. Queridos, o assunto hoje somos nós, igreja e família. O assunto hoje é eu e você. O processo que nós temos vivido como igreja, como homens, mulheres, casais, filhos. Hoje eu entendo que muito atraso ou muitas situações na minha vida aconteceram, e esse processo que eu tenho vivido ainda acontece por conta de posicionamentos ou falta de posicionamentos adequados que eu tive na minha trajetória. Eu e a Jéssica, nós vamos fazer em setembro 10 anos juntos. E a gente sempre foi apaixonado por crianças. Sempre. A Jéssica não é à toa que está no Kingdom. E eu sempre tive um amor enorme por crianças. Sempre fui muito apegado com crianças. E a gente passando dentro desse processo, a gente descobriu dentro desse processo que eu também não podia gerar. Então, pela medicina, eu sou um camarada estéril. Pela medicina, tá? Pela medicina. A medicina, o pastor fala muito de sermos responsáveis, mas a medicina não define quem eu sou. Porque a palavra fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se a medicina fala que não tem jeito, eu tenho um Deus que vai além da medicina. Eu sirvo um Deus que vai além. Ele tem uma especialidade exclusiva de fazer o impossível. Então, se na medicina tem lá a pediatria, se tem a geriatria, um monte de coisa, oncologia, o meu Deus, ele é especialista em fazer coisas impossíveis, de improbabilidade. Então, se tem um Deus que é maior do que qualquer médico, é o meu Deus, que é o Deus médico dos médicos. Então, ele faz o impossível. A medicina está limitada, mas para Deus não. Então, hoje eu entendo que eu estou passando por esse processo, por conta de algumas consequências e decisões que eu, por falta de maturidade, por irresponsabilidade, por autossuficiência e egoísmo, tomei ações, decisões que foram prejudiciais a mim, a minha casa, a ponto de eu quase perder até meu casamento.
Então, hoje eu entendo que esse processo só foi retardado na minha vida, só foi demorado e esticado, porque faltou em mim postura, posicionamento. Então, o Senhor está hoje nos chacoalhando a ponto de falar, olha, hoje aqui o Misael, de 10 anos, vamos colocar aqui que 7, 8 anos foram desperdiçados na vida dele, no casamento dele, por conta de imaturidade e postura inadequada. Mas de 2 anos, de 2 anos para cá, ele está conseguindo entender que para ele sair desse processo, ele precisa de uma postura diferente. Ele precisa caminhar de uma forma diferente. Então, já que o Misael está entendendo isso, igreja, família, vocês precisam entender que esse processo de esperar, só vai demorar ainda mais se você não entender o que de fato precisa ser mudado e posturado na sua vida. Para mim, de verdade, eu acho que eu sou novo convertido, de 2 anos para cá, porque dos meus 31 anos para trás, eu não era. Perdi as contas. Por conta de postura. Porque sabe por quê, igreja? Aqui nós temos uma igreja que prega a palavra, que prega a verdade. Só não tem transformação na vida aqui quem não quer, quem não se alimenta, quem não se permite ser transformado, Zicão. Só não muda quem não quer. Se você adentrou aquele lugar, chegou aqui e foi a pessoa que provocou o Senhor nessa noite a ponto de falar, olha, é com você que eu estou falando hoje, então entenda que há uma oportunidade que Deus está te dando de encurtar o processo na sua vida. De encurtar o processo na sua vida. Obrigado, gente. É a oportunidade que Deus está dando de você, pera lá. Então quer dizer que o cabeção da história o tempo todo foi eu? E eu estou aqui sofrendo de graça, no free, no 0800, por conta de falta de posicionamento meu? Não, eu quero dar um basta nisso. Eu quero interromper. Sabe por quê, queridos? Vai chegar uma hora. Eu já tenho o nome dos 3, tá? Não vai ser só um não, tá, pastor? São 3. Eu já tenho o nome dos 3. Vai chegar uma hora e a gente vai ficar descabelado com esses 3 fazendo bagunça aqui. Querendo bater na bateria, porque até o Lucas se envolveu na bateria. Agora o Lucas tá pra lá e pra cá, TTI, o que é TTI? E vai chegar uma hora que eu vou estar vendo aqui também o do Lucas e da Bia, correndo, bagunçando. Vai chegar uma hora que eu vou estar vendo aqui também o pastor Elias pulando aqui em cima. Vai chegar uma hora que eu vou ver vocês aqui em cima testemunhando, compartilhando o processo que findou na vida de vocês e o milagre que alcançou, que chegou na vida de vocês. Só que para isso acontecer, meus amigos, precisamos mudar uma chavinha na nossa vida. Alguma postura precisa ser transformada e precisa ser mudada para que esse processo seja encurtado. O Luquinhas vai embora com muita dor no coração. Já foi definida uma data e a gente está com o coração apertado. Mas uma coisa eu posso falar: o Luquinhas foi cura para mim e para a Jéssica. Desde o momento que o Lucas chegou em casa, ele veio como cura, transformando, preparando, mudando o que tinha que mudar, alinhando o que precisava alinhar, só preparando o terreno. Eu falo que o Luquinhas, ele foi o arador, ele arou a terra assim, ó. João Batista de Deus. Pra quando chegar o Anthony, quando chegar a Laura, vai
chegar todo mundo, já com a terrinha prontinha. É sobre isso, queridos. Processo, eles não são permanentes, não são para sempre. Eles têm um fim. E eles precisam ser finalizados. Porque o que te espera é muito maior do que a tua espera.